Bom dia, bem-vindo à live. Hoje o tema dessa live vai ser Natal e Montessori. Então eu estou aproveitando esse momento do ano para abordar um tema que é pouco falado, mas que é essencial dentro de Montessori. Então o tema foi escolhido justamente por isso, Natal e Montessori. Mas nós vamos falar bastante sobre fantasia e imaginação. Então o foco dessa live ele vai ser especialmente as crianças da primeira infância, isso é dos 0 aos 6 anos, e eu quero pedir que se você tiver alguma dúvida durante a live, fique à vontade para perguntar, mas eu vou pedir que você faça através dessa interrogação que tem aqui embaixo, que depois fica mais fácil para eu procurar e ler as perguntas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com esse assunto que é tão controverso mesmo dentro de Montessori. O Papai Noel, o mercado que é gerado em volta disso, as experiências culturais tradicionais em torno do Natal, elas são bastante abrangentes, né? E realmente é bastante desafiador explicar isso para os nossos filhos, ainda mais para os filhos que estão na primeira infância. A preocupação de muitos pais nesse sentido é uma preocupação bastante válida, de que se os filhos forem privados, especialmente da figura do Papai Noel, eles provavelmente vão estar perdendo alguma coisa, ou pelo menos eles vão perder a parte divertida do Natal, ou eles vão ficar naquela confusão que geralmente as crianças Montessori já têm. Por que os outros fazem e nós não? Então eu acho que tudo isso gira em torno desse tema, e isso torna o tema bastante controverso, não só para educadores Montessori, mas também para pais. O foco da minha live vai ser muito falar sobre Natal e Montessori num contexto de família. Se você é um educador, é claro, eu sempre gosto de deixar isso muito bem esclarecido. Você precisa alinhar todas essas questões que são de alguma forma mais polêmicas ou que acabam entrando em questões muito pessoais das famílias com o seu diretor pedagógico, com alguém que te acompanha nesse processo de ensino. Então vamos lá. Eu acho que para a gente chegar ao nosso objetivo com essa live, a gente precisa partir de uma pergunta. Quais são os benefícios em acreditar no Papai Noel? Que benefícios isso traz para os nossos filhos? E claro, acreditar em Papai Noel e toda essa história de Natal que gira em torno do Papai Noel é bastante bonita. Eu acho que todos nós temos uma experiência na infância com isso, alguns mais positiva, outros mais negativa, mas todos nós temos histórias para contar a respeito disso. Agora, quais são os benefícios que isso pode trazer? Eu acredito que se a gente está falando especialmente de pais que optaram pela educação respeitosa e mais especificamente por Montessori, os benefícios acabam sendo a forma como os nossos filhos se encaixam entre os amigos e os familiares que não praticam Montessori, por exemplo, mas para além disso eu acho que não há grandes benefícios. Eu vejo que há muito mais desvantagens do que benefícios nessa questão. E hoje eu quero que a gente fale bastante sobre esse tema e eu vou estruturar essa live em 3 partes. Então, a primeira, nós vamos falar propriamente das características da primeira infância. Depois, nós vamos falar o que Montessori diz sobre a fantasia. E aí a gente vai concluir dizendo como nós podemos celebrar o Natal num contexto montessoriano. Então, vamos lá. Eu fiz um post há algum tempo reagindo a um vídeo de uma mãe que plantou chupetas e colheu doces, e ali eu falei um pouco sobre fantasia. Esse vídeo foi bastante polêmico, eu recebi muitos comentários questionando isso, e basicamente o que eu vi em todos os comentários foi uma confusão muito grande entre alguns termos, por exemplo, entre fantasia e imaginação, e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas, como eu falei, primeira parte dessa live a gente vai se focar bastante sobre as características da primeira infância. Durante a primeira infância,
as crianças elas apresentam algumas características cognitivas. E o que significa isso? Características cognitivas. Significa as habilidades mentais, o processo de pensamento da criança, que são bastante específicos. E esses processos cognitivos, essas características cognitivas, elas vão influenciar demais o desenvolvimento da criança. Quando a gente entende isso, a gente também entende que nessa fase, especialmente do 0 aos 6 anos, as crianças, a mente delas é predominantemente concreta. Isso significa que elas sempre vão entender o mundo através das experiências concretas que ela tem. Quando a gente traz isso para dentro de Montessori, a gente percebe que a educação montessoriana é muito baseada no sensorial. Por quê? Porque é dessa prática que a criança vai construindo o seu conhecimento, né? Montessori tem muitas frases clássicas que apontam para isso. Talvez a mais conhecida seja que a mão é um instrumento da inteligência, justamente por isso. Porque eu não consigo aprender e me desenvolver na primeira infância a não ser pela prática. E quando nós começamos a olhar para a criança dessa forma, a gente percebe que nessa fase existe uma dificuldade muito grande de compreensão de conceitos abstratos. Então, a distinção entre a fantasia e a realidade, ela se mostra muito complexa e muitas vezes nem é possível para a criança. Por quê? Porque ela é um aprendiz ativo, sim. Ela absorve as informações do ambiente, ao redor dela e tudo. Ela absorve essas informações, mas ela ainda está construindo o conhecimento dela, e essa construção vai se dar por meio da exploração e da interação com objetos e pessoas. Nessa primeira parte da live, quando a gente está falando dessas características da primeira infância, eu preferi não trazer muitas coisas de Montessori. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente fala desses conceitos dentro de Montessori, as pessoas acabam achando que isso é muito teórico e que isso não tem muitas comprovações científicas. Então eu preferi nessa primeira fase, que a gente está falando dessas características da primeira infância, abordar esse tema por um viés mais psicológico e por um viés talvez até mais pedagógico, mas à parte de Montessori. Então Montessori a gente vai entrar em seguida, depois que a gente estabelecer isso. Existe um jornal de psicologia e esse jornal ele tem uma acreditação internacional, ele é bastante respeitado, ele chama Lancet Psychiatric Journal. Esse jornal ele publicou recentemente um artigo, um estudo que chamava Wonderful Lie. E esse estudo justamente se debruça sobre a questão da fantasia na primeira infância. Quem conduziu esse estudo foi um psicólogo que chama Christopher Boyle e uma especialista em saúde mental que chama Katie McKay. Nesse artigo é muito interessante a forma como eles conduzem e como eles concluem, e eles falam bastante sobre a figura do Papai Noel. Depois eu posso deixar nos comentários ou no link da bio um link para esse estudo, se você tiver interesse em ler esse estudo na íntegra. Mas eles concluem aqui que a mentira que é criada sobre o Papai Noel e assuntos afins, como Fada do Dente, Coelho da Páscoa, o que quer que seja, eles podem sim minar a confiança que os nossos filhos têm em nós como pais. E ele pode sim ser extremamente prejudicial. Por que eu fiz questão de buscar esse estudo ou uma comprovação científica? Porque isso só corrobora, isso só reafirma conceitos que Maria Montessori trouxe da própria observação das crianças, mas que talvez naquela altura não havia condições de haver uma comprovação científica, e hoje há. Então, quando eles apresentam essa questão da fantasia nesse artigo, eles deixam muito bem estabelecido que quando existe esse tipo de desonestidade, esse tipo de mentira que cerca a fantasia da criança, o que se cria na mente da criança é um ambiente de dúvida. É como se a criança ela dissesse para si mesma, se eles são capazes de mentir sobre alguma coisa que é tão mágica, que é tão especial, como que eu posso confiar neles como aqueles que são
guardiões da sabedoria e da verdade. É exatamente assim que eles colocam no artigo. E eles apontam ainda que pode ser extremamente assustador para a criança, agora falando especificamente sobre a questão do Natal, a ideia de que elas estão sendo constantemente vigiadas e que o comportamento delas está sendo constantemente avaliado. A gente pode fazer um paralelo aqui com a nossa própria vida adulta. Hoje, claro, a gente está mais acostumado com isso, mas quando nós estamos num ambiente, a gente sabe que aquele ambiente está sendo filmado, por exemplo, num primeiro momento a gente fica um pouco cheio de dedos, ou não sabendo como se comportar, ou pensando que alguém está olhando aquilo em todo o tempo. Então é o paralelo que eles fazem com essa questão do Natal. Quando nós estabelecemos para a criança que todas as ações dela estão sendo monitoradas de alguma forma encantadora ou mágica, ou o que quer que seja, isso de alguma forma acaba sendo bastante assustador para a criança. Eu quero ler até uma frase que esse psicólogo escreve nesse estudo, que eu achei bastante pertinente para aquilo que a gente está falando aqui. Ele diz assim: a moralidade de fazer as crianças acreditarem em tais mitos deve ser questionada. Todas as crianças eventualmente descobrirão que foram consistentemente enganadas por anos, e isso pode fazê-las se perguntar que outras mentiras lhe foram contadas. É bastante interessante esse ponto, porque eu acho que nós acabamos deixando de lado essa questão moral da história, né? Nós estamos tão habituados a perpetuar esse tipo de fantasia, a perpetuar esse tipo de mentira, ainda que seja feita para agradar os nossos filhos ou por uma intenção boa. Não estou questionando essa intenção, estou questionando a própria ação, a própria atitude da mentira. Ela é moralmente questionável, sim, e a gente precisa fazer essa reflexão. Nesse estudo ainda, a doutora McKee, ela aponta para o fato de que, muitas vezes, essa perpetuação da fantasia por parte do adulto, na verdade, funciona inconscientemente para ele como uma fuga da própria realidade. Então, o adulto, e ela coloca nesse ponto a questão do fanatismo de histórias, por exemplo, como Harry Potter, Star Wars, que acabam se perpetuando para a vida adulta. Ela apresenta isso como talvez uma grande fuga do próprio adulto. Então o adulto ele não consegue lidar com a sua própria realidade, ou ele acha que a realidade dele é dura demais, então ele exige que haja uma criação de algo melhor e se apega a isso como essa fuga. E ela apresenta também nesse estudo algumas explicações psicológicas para o motivo pelo qual se tolera essa mentira. Ela chama isso de mentira em escala global, e ela diz que é uma tendência humana, é uma forte tendência humana a se conformar, ainda que se conforme a questões ilógicas, como por exemplo essa história do Papai Noel, né? Então ela aponta para essa questão da tendência humana a se conformar e também para a tendência do adulto de buscar um refúgio, uma fuga da sua realidade. Quando a gente coloca isso nesse panorama, então até aqui a gente falou propriamente da característica da primeira infância, né? Nesse panorama de que a criança precisa da concretude, ela precisa da realidade. Eu acrescentei a isso esse estudo que aponta que sim, é possível que as crianças tenham a confiança dela abalada nos adultos por conta disso, e que talvez toda essa perpetuação dessa fantasia por parte dos adultos seja uma fuga da realidade. A gente chegou até aqui. Eu acho importante apresentar para vocês agora um pouco o estudo de um psicólogo russo que foi contemporâneo de Montessori, e ele chama Lev Vygotsky. O que esse psicólogo aponta? É interessante que muitas coisas que ele aponta, e num momento muito próximo de Montessori, elas se complementam. E ele diz o seguinte: ele diz que todo o desenvolvimento cognitivo da criança, ele depende extremamente da interação social e da cultura.
Então, ele aponta que o desenvolvimento cognitivo da criança ele está sempre muito relacionado à cultura e ao desenvolvimento humano da sua época, do seu povo, do seu contexto, tá? Então, o que ele acredita? Ele acredita que todo conhecimento ele é sempre construído através dessas interações sociais. E se o conhecimento é construído através da interação social, então ele conclui que a aprendizagem é um processo social. Isso acaba confirmando e vindo juntamente com as mesmas afirmações de Montessori. Montessori ela sempre aponta para a importância do ambiente, ela sempre aponta para a importância da gente apresentar a nossa cultura, as nossas tradições para a criança, para que ela tenha um repertório para construir o adulto que ela vai ser. Então, esses estudos de Vygotsky, eles vão no mesmo caminho dos estudos e das observações de Montessori. E essa teoria, ela também foca em como as crenças e as atitudes culturais afetam a forma como a instrução e a aprendizagem ocorrem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a forma como a criança se desenvolve, ela sempre vai estar muito baseada em que contexto essa criança está crescendo. Eu não quero entrar em muitos exemplos aqui para a gente não fugir do tópico principal da nossa live, mas para mim é muito claro, por exemplo, essa distinção que existe nessa interação cultural, se a gente imaginar a criação de uma criança num contexto cristão, ocidental, e a criação de uma criança num contexto muçulmano, oriental. São cosmovisões diferentes, são formas diferentes de enxergar o mundo e, claro, isso vai se refletir na criança. Eu não estou aqui ponderando qual é melhor ou qual é pior, eu acho que isso não cabe nesse tipo de discussão, mas eu estou ponderando que elas são diferentes e vão gerar características e criar percursos diferentes para a criança. O Vygotsky ele diz o seguinte: o conhecimento que não provém da experiência não é realmente conhecimento. Então aqui, mais uma vez, a teoria dele e a teoria de Montessori se alinham, porque Montessori ela sempre apresenta o conhecimento como algo que se alcança sensorialmente. Não é possível a gente alcançar qualquer conhecimento que seja, a não ser pelas vias sensoriais, né? E ele coloca aqui isso dessa forma para corroborar toda a teoria dele de que a comunidade sempre vai desempenhar um papel muito importante no processo de dar sentido. Vamos trazer isso para o nosso foco aqui dessa live, crianças de 0 a 6 anos. O dar sentido para elas só acontece por meio da concretude, só acontece por meio da realidade. Então, se eu apresento para elas um personagem e digo que ele é real, que ele vai nos visitar no dia de Natal, vai entrar pela chaminé e vai deixar um presente na nossa casa, ela tenta compreender isso a partir da concretude dela, o que é bastante difícil, porque ela ainda não tem essa capacidade de abstração e de fantasia. Um exemplo muito simples disso você pode dizer para uma criança perto aí dos seus 3 anos que você tem... Vamos usar o exemplo da idade dela, que ela tem 3 anos. Isso fica abstrato demais. Você tem que recorrer à concretude. Então você vai mostrar os seus dedos e vai falar, olha, você tem 3 anos. 1, 2, 3. Você traz concretude, você traz realidade. Então, assim como Montessori, Vygotsky, ele afirmava que os bebês eles nascem com uma habilidade para o desenvolvimento intelectual. Montessori chama isso de autoeducação, Vygotsky chama isso de habilidade para o desenvolvimento intelectual. E ele apresenta isso baseado nas funções mentais elementares. Ele diz que o bebê ele já nasce com atenção, sensação, percepção e memória. Vou repetir isso porque é bastante importante. O bebê já nasce com atenção, sensação, percepção e memória. E baseado nisso, ele vai construir o conhecimento dele do mundo que o rodeia. Vamos trazer esses 4 pilares que Vygotsky apresenta para essa ideia
muito presente em Montessori, de que a educação precisa ser uma ajuda à vida. Quando eu apresento uma fábula, seja ela qual for, e hoje nós estamos falando aqui do Papai Noel, será que isso ajuda a vida da criança? Ou será que isso apresenta ou estimula a atenção, a sensação, a percepção e a memória? Talvez muito pouco, ou talvez oferecendo conceitos e ideias que não vão ser proveitosos para ela de forma alguma. Porque ela nunca vai poder conciliar a ideia de que um senhor idoso voa num trenó puxado por renas com a ideia de que uma rena não pode voar, ou de que a forma que uma rena se comporta naturalmente é muito diverso disso. Então isso não é uma ajuda à vida, tá? Ou vamos além. Se a gente apresenta uma fantasia para uma criança de um conto de um monstro, e esse conto gera na criança um medo de escuro, por exemplo, isso foi de alguma forma uma ajuda à vida, ou isso foi um obstáculo, algo agora que a criança vai ter que lidar sem ter um conhecimento real e uma concretude para aquilo? Então a gente precisa pensar muito bem antes de apresentar a fantasia para a criança, antes dela ter essa capacidade de abstração. Vygotsky ainda diz que quando há uma interação dentro do ambiente sociocultural, que essas funções da criança elas são desenvolvidas e elas vão se transformando em processos e estratégias mentais mais sofisticados. E o que ele apresenta como esses processos mais sofisticados? São aquilo que nós chamamos de funções mentais superiores. Para não ficar muito técnico e para a gente facilitar a compreensão disso, o que é essa função mental superior? É simples, é o pensamento abstrato, é a memória de trabalho, é a resolução de problemas, é o planejamento e é a tomada das decisões. E essas funções mentais superiores, ainda que elas comecem a aparecer na infância, elas vão sendo desenvolvidas ao longo da vida. Algumas coisas se complementam ou se completam, na verdade, na adolescência e outras na vida adulta. Já tem alguns estudos psicológicos que apontam que o ser humano ele não tem ainda uma completa habilidade de tomada de decisões antes dos 22 anos. Então, essa questão ela é extremamente sensível quando a gente fala das crianças. Por quê? Porque a criança ela apresenta indícios de que ela começa a desenvolver essas funções mentais superiores a partir dos 6 anos, mas não antes disso. Então, essa é uma idade crucial para que a gente compreenda que a criança começa a ter uma habilidade de abstração e começa a poder digerir melhor a fantasia. Vamos entrar aqui no nosso segundo ponto dessa live. O que Montessori diz propriamente sobre a fantasia? Para a gente começar a compreender isso, a gente tem que partir da compreensão do contexto de Montessori. Montessori viveu no começo do século XX e no contexto dela era extremamente comum os adultos criarem, inventarem histórias ou para explicar aquilo que eles não conseguiam compreender ou para manipular, para coagir a criança a ter algumas atitudes que ela precisava. Isso parece distante da gente, mas na verdade não é. Eu tive até uma experiência essa semana, eu estava brincando com a minha filha numa praça aqui perto de casa e havia uma senhora do meu lado com um filho e o filho ele estava relutando em parar de se balançar, ele queria continuar se balançando, mas aquela senhora estava visivelmente com pressa, precisava sair e a maneira que ela achou de tirar a criança daquele balanço foi dizer para a criança: olha, você precisa sair da balança agora, senão a polícia vai vir e vai te pegar. De novo, ela apresentou algo que não é real, criou um obstáculo para a criança, porque a partir daquele momento ela vai começar a olhar para qualquer policial de uma forma desconfiada, como se ele quisesse sempre pegar a criança, e não foi uma ajuda à vida, foi uma história inventada para manipular o comportamento da criança. A doutora Montessori, ela sempre desencorajou a fantasia ou esse tipo de histórias inventadas como essa forma de coagir o comportamento. E não apenas isso, mas ela também apresenta que
esse tipo de forma de se relacionar com a criança é um grande desrespeito para a criança. É um desrespeito em uma série de formas. Por quê? Porque ilude a criança, porque você acaba coagindo a criança a fazer algo que talvez ela não queira, mas que por conta dessa motivação externa a criança ela acaba fazendo. Então ela apresenta isso. Tudo dentro de Montessori vai partir, e esse é um grande centro, um grande pilar de Montessori, tudo dentro de Montessori vai partir da necessidade de desenvolvimento da vida, de desenvolvimento da criança. Esse é o centro de qualquer novo conceito ou de qualquer nova informação que a gente apresenta para a criança. Então a gente pensa primeiro na necessidade de desenvolvimento dela, naquilo que ela precisa para aquele período da vida dela, e em cima disso se pensa e se estrutura as informações e os conceitos que vão ser apresentados à criança. Então, para Montessori, sempre foi mais importante ajudar a criança a se desenvolver do que estabelecer um currículo previamente, do que deixar algo fixo. Por quê? Porque ela sempre considerou a singularidade de cada criança. E isso é o que acaba fazendo o método Montessori ser tão extenso, ter uma aplicação tão extensa, porque ele é de fato focado na individualidade de cada criança. Aqui a gente chega num ponto que é bastante importante em Montessori e que vai ao encontro daquilo que a gente estava falando das características da primeira infância. Montessori, na sua observação, ela percebeu que as crianças com menos de 6 anos são aprendizes concretos. Ponto. Ela parte daí. E o que significa? Que tudo o que eles veem, tudo o que eles ouvem, tudo o que eles aprendem, eles tomam como algo real. Então eles não conseguem diferenciar, eles não têm ainda essa capacidade do que é fantasia e do que é realidade. E aqui a gente começa também a entender outros conceitos que são igualmente importantes em Montessori. Um deles, por exemplo, é a necessidade de ordem, né? Por que Montessori fala tanto sobre a ordem e apresenta isso como uma necessidade da criança? Porque isso ajuda a criança a reconhecer o ambiente, isso ajuda a criança a interagir com o ambiente, isso ajuda a criança a entender a conexão entre as coisas. Então, se ela sabe o determinado lugar de uma atividade, ela sempre vai retirar a atividade desse lugar e devolver a atividade nesse lugar. Porque para ela aquilo ficou claro, ficou estabelecido, ela entende a ordem das coisas. Outra coisa que é essencial dentro de Montessori é a clareza na maneira como nós falamos com as crianças. O que isso significa? Isso significa que como adultos a gente precisa sempre se preocupar não só com o que nós vamos falar para a criança, mas também no tom que nós usamos com a criança. Isso vai ajudar a criança a desenvolver a linguagem dela, a compreensão dos pedidos, a forma como ela reage, a forma como ela interage com o mundo. Isso cria uma base de onde a criança parte. Outro ponto importante é a nomeação dos objetos. Por que isso é importante? Por que eu estou falando de ordem? Por que eu estou falando da forma como nós nos comunicamos? E por que agora eu vou falar sobre a nomeação dos objetos? Porque essas três coisas, elas começam a ajudar a criança a criar categorias mentais. Nós, como humanos, sempre categorizamos as coisas. Isso são, por exemplo, atividades importantíssimas dentro de Montessori, né? O pareamento de cores, a categorização de objetos por tamanho, por exemplo. E a gente precisa ajudar a criança a compreender o mundo e a criar essas categorias. Nós adultos fazemos isso o tempo todo, ainda que inconscientemente. Por quê? Porque na nossa mente essas categorias já estão muito bem estabelecidas e isso já é um processo muito fácil para nós. Mas a criança ela não tem nenhuma categoria ainda bem estabelecida, ela está desenvolvendo isso. Então ela precisa desenvolver uma noção abstrata e isso é difícil para eles. Quando a gente parte desse pressuposto, a gente precisa sempre se lembrar que um dos desafios maiores da infância é a compreensão da realidade, é essa organização mental que a criança faz do mundo dela. E aqui a gente pode entender o seguinte: tudo que nós fazemos para ajudar a criança nessa compreensão pode ser entendido como ajuda à vida. Tudo que nós fazemos e que atrapalha essa compreensão das crianças é um obstáculo à vida. Então, durante esse primeiro período de desenvolvimento, dos 0 aos 6 anos,
ela está construindo o seu conceito, primeiro de si mesma e depois do mundo que está ao redor dela. E ela ainda não tem capacidade de distinguir aquilo que é real e aquilo que é fictício. Ela não consegue ainda pensar de forma abstrata. E a fantasia, ela depende extremamente da abstração. Então, se a criança vê uma imagem do Papai Noel voando no seu trenó, com as suas renas, ela vai assumir e ela vai assimilar essa mensagem como algo real. Agora, a gente precisa partir para um ponto que eu falei para vocês, que eu sempre vejo um equívoco muito grande, que é a própria distinção daquilo que é imaginação, daquilo que é fantasia, daquilo que é lúdico, tá? Eu mencionei aqui no começo da live um post que eu fiz há algum tempo, e nos comentários desse post as pessoas usam esses três termos, imaginação, fantasia e ludicidade, como sinônimos, e eles não são. A palavra lúdico, ela está sempre muito relacionada a um divertimento. Então, para a criança se divertir, não necessariamente ela precisa da fantasia. Na verdade, na primeira infância, ela não precisa em absoluto da fantasia, porque ela consegue se divertir com as coisas que são reais, com as atividades práticas, com as coisas que ela pode se envolver vendo os adultos fazendo e tentando replicar, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. Agora eu quero apresentar para vocês essa distinção de conceitos entre imaginação e fantasia. Vamos lá. Qual é a diferença dentro de Montessori? Imaginação é aquilo que surge da realidade da criança e ultrapassa a realidade conhecida. Eu vou repetir porque isso é importante. Imaginação é aquilo que surge da inteligência da criança e ultrapassa a realidade conhecida. Por exemplo, uma criança na primeira infância, ela pode ter ouvido a história do homem que foi à Lua, de um astronauta pisando na Lua. E ela pode, a partir disso e do conhecimento que ela está adquirindo, criar uma história do homem pisando em Marte, por exemplo. O homem ainda não pisou em Marte. Isso ultrapassa a realidade conhecida. Mas isso está dentro da esfera da possibilidade? Tá. A tecnologia pode avançar e está avançando nesse sentido. Então, isso é totalmente real. Então, imaginação, ela surge da inteligência da criança e ela ultrapassa os limites da realidade. Essa é a definição. O que é fantasia, então, dentro desse contexto de Montessori? Fantasia é a imposição de uma falsidade no plano da realidade. Então, fantasia é a imposição de uma falsidade no plano da realidade. É algo que violenta os limites da realidade. Vamos lá de novo, usando a própria história do Papai Noel. Uma rena voar e puxar um trenó, ele não está dentro de uma esfera de realidade. Ele está dentro de uma esfera de falsidade, certo? Então ele violenta a realidade. Aquilo não é possível, em hipótese alguma. E essa é a grande distinção. Então, quando as pessoas elas confundem esses conceitos, isso é algo bastante preocupante. Por quê? Porque elas chegam a conclusões que são equivocadas, de que a criança ela precisa da fantasia. Não, ela não precisa. Por quê? Porque a fantasia ela não foi criada pela criança. A fantasia não surge da imaginação da criança. A criança precisa, sim, daquilo que é lúdico, então a gente já definiu isso como algo que é divertido, e a criança precisa, sim, da imaginação. Não existe nada mais benéfico, nada mais saudável para a criança do que se exercitar no campo da imaginação. Lembra? A imaginação ela funciona dentro da realidade. Então a criança ela pode imaginar que ela é a professora da escola e ela pode colocar todos os bonecos de pelúcia dela como alunos e dar aula para esses bonecos. Isso não extrapola a realidade. A criança ela pode imaginar que ela é a própria mãe e ela é mãe de uma das bonecas dela e troca a fralda. Isso não extrapola a realidade. A criança pode se imaginar como um astronauta pisando na Lua. Isso é o faz de conta, isso é o benéfico. Agora, a partir do momento em que eu tenho uma fantasia criada por um adulto e imposta a uma criança, isso acaba sendo uma imposição, uma coação, uma manipulação, porque a criança não está preparada para aquilo.
Eu não estou dizendo, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho para frente, que a fantasia é má. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que a fantasia ela não pode nunca preceder essa capacidade da criança de abstração. Então, para que a criança conheça a fantasia, ela primeiro precisa ter uma condição de abstração. Montessori ela diz o seguinte: como é possível que a imaginação da criança seja desenvolvida por aquilo que é, na verdade, fruto da imaginação do adulto? Somente nós, adultos, fantasiamos, não eles. Eles apenas acreditam. Então, para Montessori, a imaginação da criança ela precisa se desenvolver tendo como base a realidade. Ela, inclusive, ela nos lembra nas suas obras que os grandes artistas que nós reconhecemos, na verdade, eles não são artistas que criam a fantasia apenas, mas eles são artistas que primeiro observam a realidade e, com base nisso, eles criam os trabalhos deles. E ela destaca a importância da gente distinguir a fantasia e a realidade na educação das crianças. E a crença no Papai Noel ela pode criar um borrão nessa linha, uma confusão na cabeça da criança. E ela não se alinha com aqueles princípios que são Montessori. Então, voltando àquilo que eu já afirmei aqui. A fantasia é má? Não, ela não é. Ela só não pode preceder a realidade. Ela só não pode preceder a capacidade de abstração da criança, que começa a acontecer por volta dos 6 anos. E olha que coisa interessante. Pode parecer bastante contraditório, e num primeiro momento parece, algumas coisas em Montessori parecem contraditórias. Por exemplo, para mim é bastante contraditório em Montessori a gente imaginar que a criança começa a aprender a escrever antes de ler. Contraditório talvez não seja a palavra, mas contraintuitivo. E aqui a gente chega numa coisa que em Montessori para mim também tem essa característica. Mas Montessori, durante a observação dela, ela percebeu que nesse período que uma criança é incapaz de distinguir entre a fantasia e a realidade, esse tipo de faz de conta, baseado na fantasia e não na imaginação da criança, ele pode afetar o desenvolvimento da imaginação. Então, a doutora Montessori ela incentivava a imaginação como uma forma da criança formar novas ideias. Por isso que a imaginação parte da inteligência da criança. Só que ela diz exatamente assim: a verdadeira base da imaginação é a realidade e a sua percepção está relacionada à precisão da observação. É necessário preparar as crianças para perceber as coisas no ambiente exatamente a fim de garantir o material necessário à imaginação. Então, o que Montessori apresenta é o seguinte: que a fantasia imposta à criança compromete a imaginação dela. Mas quando a criança é suprida e nutrida com a realidade, com a observação daquilo que é real, a imaginação dela aflora. E talvez você possa perceber isso se você se relaciona com crianças nessa fase do 0 ao 6. Eu, por exemplo, todas as vezes que nós temos alguma experiência com a minha filha, depois quando nós voltamos para casa, alguma experiência no mundo real, depois que a gente volta para casa, ela tenta replicar isso. Por exemplo, a primeira vez que ela foi numa loja e ela me viu fazendo pagamento com um cartão. Quando nós chegamos em casa, ela tentou replicar isso. Então ela pegou um pedaço de madeira, não me lembro o que era a maquininha de cartão, e ela tentou simular isso. Isso é a imaginação sendo aflorada a partir da realidade e não o contrário. Um outro ponto que é importante quando a gente considera toda essa questão de fantasia, e hoje mais propriamente falando sobre essa fantasia que cerca o Natal, é que um dos pilares essenciais de Montessori é o respeito pela criança. E quando nós incentivamos ela a acreditar no Papai Noel, isso vai envolver sempre algum nível de desonestidade da nossa parte. Então isso, via de regra, é um desrespeito à criança. A fantasia é a imaginação adulta imposta à criança. Lembra que nós falamos sobre isso? Então o Papai Noel, quando ele é apresentado dessa forma, pelos pais aos filhos, ele faz parte desse mundo de fantasia. E claro, a gente pode acreditar que faz parte das tradições,
parte da mágica da infância, mas ainda que seja feita para agradar e com uma boa intenção, é uma mentira. E as crianças, elas são extremamente crédulas, elas vão acreditar naquilo que os seus pais dizem. Por quê? Porque elas não têm motivo para desconfiar deles. E isso é um grande instrumento humano de sobrevivência. Eu acredito naquela figura que eu tenho como referência, naquela figura que eu admiro, naquela figura que eu enxergo proteção, que eu enxergo cuidado, que eu enxergo estabilidade. Eu confio nela. Mas o que nós fazemos com essa confiança quando a gente passa a dizer para os nossos filhos, depois de alguns anos, que na verdade aquela história não existe, que aquilo era uma grande mentira? E como que a gente reage quando os nossos filhos, por exemplo, eles contam uma mentira? Nós dizemos para eles que aquilo é errado, talvez a gente siga aquela experiência da mentira do nosso filho com um grande sermão. Só que a criança nessa idade, ela enxerga tudo no preto ou branco. Ela não tem essas nuances. Então, para ela, por que uma mentira, como o Papai Noel, é permitida, mas uma mentira que ela conta é ruim? Isso começa a criar uma instabilidade na mente da criança. Uma instabilidade não só na confiança que ela pode ter e precisa ter no adulto, mas também uma instabilidade de julgamentos, o que é correto e o que não é. E essa instabilidade, ela vai começar a comprometer a forma que a criança assimila isso a partir dos 6 anos. A partir dos 6 anos, a criança entra muito numa fase disso, do que é justo, do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. E se você não estabelece a base para isso antes dos 6 anos, essa próxima fase de desenvolvimento ela também é comprometida. Então, para as crianças, é difícil compreender por que elas devem confiar nos pais algumas vezes e outras não. Isso compromete a consistência que a gente precisa apresentar como pais para os nossos filhos. E a partir disso, desse desrespeito, dessa desconfiança, para mim eu levanto outras questões que podem parecer menores, mas que eu acho que precisam ser consideradas. Primeiro, você acha que é saudável você dizer para o seu filho, para a sua filha, que é tudo bem, que está tudo bem um desconhecido entrar na sua casa? Ele vem, ele vai tomar o leite, comer os biscoitos sem ninguém perceber, sem ninguém ver, e vai deixar um presente ali e vai sair. Algumas crianças, elas são bastante inseguras. A gente vive num contexto de violência urbana, elas são bastante seguras. Imagina elas pensando que qualquer estranho pode entrar em casa. Isso para mim também já é um ponto que a gente precisa considerar. Um segundo aspecto que a gente pode desdobrar isso é o fato de que, para mim, sou pai de uma menina, zelo por ela, não está tudo bem eu dizer para ela que tudo bem ela ir no shopping, sentar no colo de um idoso, dar um beijinho nele, alguém que ela nunca viu, e contar segredos para ele. Então a questão do desrespeito ela não está só no fato da gente criar uma mentira para os nossos filhos, mas ela se desdobra porque a gente começa a alargar esse conceito de respeito para os nossos filhos. Não é um desrespeito um desconhecido entrar na nossa casa sem ser convidado. Não é um desrespeito a criança ser colocada no colo de um desconhecido, muitas vezes sem que ela queira. Então, tem muitas questões que são bastante essenciais quando a gente fala dessa fantasia aplicada na primeira infância. Outro ponto importante aqui é a questão das recompensas e das punições. Montessori não se vale de nenhuma motivação externa. O que é isso? Não se vale de recompensa e de punição. O comportamento bom não é recompensado e o comportamento mau não é punido. A forma que Montessori acredita é que a criança precisa de uma liberdade para desenvolver essa autonomia. E essa ideia de merecimento que vem atrelada à história do Papai Noel, ela traz dentro dela essa noção de prêmio e de castigo. Se você for bom, se você se comportar bem, então você vai ganhar um presente. Se você não se comportar bem, então você vai ser punido e não vai ganhar um presente. Isso não tem nada a ver com os princípios montessorianos.
O que Montessori entende é que a criança ela não deve ser impulsionada por uma motivação que é externa a ela, mas ela é impulsionada pela motivação interna dela. É aquela alegria que ela sente na realização do que ela faz. E isso precisa ser suficiente para a criança. Um outro ponto, falando de recompensas e punições, é o sentimento de gratidão que essa ideia de Papai Noel e de alguém que te dá um presente que não te custou nada gera. A criança ela começa a se sentir grata por aquilo que ela pode receber, por aquilo que os outros podem oferecer a ela. E isso também não é saudável. E para mim, sinceramente, essa perpetuação da ideia do Papai Noel, ela nasce muitas vezes porque para nós como adultos falta um sentimento de maravilhamento com o mundo. Falta um sentimento de assombro diante do mundo. Falta um sentimento de gratidão por aquilo que nós temos à nossa disposição todos os dias, daquilo que as pessoas chamam de ordinário, daquilo que a gente tem todos os dias. O nosso tempo em família, a comida que está na nossa mesa, a nossa saúde. E dessas coisas ordinárias é que se cria o extraordinário, e não o contrário. Então, quando eu deixo isso confinado a uma ideia de fantasia, a uma ideia de merecimento, eu estou comprometendo muitas vezes o entendimento que a criança tem dessas coisas. Também existem outros dilemas dentro disso, né? Os dilemas sociais. Como que eu vou explicar para o meu filho que, por exemplo, uma família que tem uma condição financeira menos favorecida não conseguiu, ou melhor, que o filho daquela família não recebeu do Papai Noel o presente que pediu? Por que ela não recebeu? Ela foi má? Ela não mereceu? Ou, quando eu quero, por exemplo, convencer o meu filho de que nós precisamos doar os nossos brinquedos para as crianças que não têm, como que eu vou convencê-lo se o Papai Noel pode dar o presente que aquela criança quiser? Por que eu preciso doar? Por que eu preciso ajudar? Então existe também, dentro disso que eu estou abordando sobre o desrespeito à criança, a questão da mentira. Existe o desrespeito porque é uma quebra de confiança em nós. Existe o desrespeito porque eu forço a criança a viver algumas coisas que ela não quer, muitas vezes. Existe o desrespeito porque eu estabeleço na mente dela de que ela precisa merecer aquele presente, e isso vira uma grande ferramenta de manipulação e de coação para a criança. Eu também recentemente ouvi uma mãe falando isso para o filho, falou: olha, se você não se comportar, aquele presente do Papai Noel não vem. Então vira um instrumento de manipulação da criança. Isso quer dizer que a gente não deve celebrar o Natal? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas você precisa entender como nós podemos celebrar o Natal num contexto montessoriano. E claro, na minha opinião, não é fácil a gente optar por não contar para os nossos filhos sobre a história do Papai Noel. Por quê? Porque a gente vai ser bombardeado com essa história. A gente vai ser bombardeado com essa imagem a cada visita ao shopping, a cada vez que a TV for ligada, a cada comentário de um amigo. Os pais, ou melhor, os avós, os tios, eles vão fazer uma pressão nesse sentido. Mas nós precisamos ser sinceros. E a gente pode apresentar sim essa história para a criança dizendo que isso é um personagem. Se ela já tiver condições de entender isso, a gente pode apresentar dessa maneira. E muitas vezes, quando as pessoas se questionam sobre essa história de contar se o Papai Noel é de mentira ou não, isso vem junto com uma pergunta de que se eu não contar a história do Papai Noel, as crianças elas não vão viver a magia do Natal. E se você pensa dessa forma, talvez é porque a sua visão do Natal ela já está deturpada. Ela já está totalmente contaminada por aquilo que é o consumismo apenas. E para mim a resposta é não. Eu não preciso contar a história de Papai Noel para que a magia do Natal não se perca. Porque eu entendo o verdadeiro sentido do Natal. Nós somos uma família cristã. O Natal ele representa o nascimento de Cristo. E essa época do ano, ainda que faça parte da nossa cultura, a gente precisa apresentar isso para a criança, não tem a ver só com Papai Noel, mas tem a ver com a gente estar um tempo junto em família, ter um tempo de comunhão à mesa, um tempo de abrir presentes, por que não? Então, se você está se perguntando, o Papai Noel ele faz parte da nossa cultura, como eu apresento isso para a criança? Simples, você usa a verdade.
A criança ela tem um desejo, ela tem uma necessidade pela verdade, porque ela precisa entender o mundo ao redor dela. E você pode começar contando qual é a origem da história de Noel. Ela se origina na história de São Nicolau, que foi um bispo católico que era conhecido pela generosidade, pela bondade, por presentear as crianças. E você pode desdobrar esses conceitos presentes na história do Papai Noel sem apresentar a figura do Papai Noel. Você pode falar sobre a importância da generosidade, da importância da bondade, da importância da disposição, da gratidão. E mais do que isso, a criança não precisa esperar generosidade, bondade, disposição, gratidão de uma figura totalmente fantasiosa. Ela pode esperar isso de você. Você pode se manifestar dessa forma na vida dela, estando presente, sendo bondoso, sendo generoso. Então, o que eu quero concluir aqui, diante de tudo que nós falamos, que o Papai Noel ele não precisa ser o centro do Natal, ele não precisa ser o protagonista do Natal. Ele pode ter um papel como uma história, como um personagem que foi inventado e que faz parte dessas comemorações. Mas o foco dessa comemoração é outro. E você pode conduzir o seu filho a entender isso. Você pode trocar essa ideia de bonzinho e malcriado pela ideia de generosidade, pela empolgação de escrever os cartões para a família, de fazer um presente com as próprias mãos para aquelas pessoas que a gente ama. O que eu queria falar sobre Montessori e o Natal é basicamente isso. Eu vou deixar essa live gravada e eu quero saber aqui, existe alguém que queira fazer alguma pergunta? Vocês querem que eu aborde mais alguma coisa que foi falada aqui em detalhes? Tem alguma dúvida? É só mandar aqui nos comentários que eu já aproveito e respondo. Nenhuma dúvida? Então a gente fica por aqui e semana que vem vou fazer uma outra live, mas vai ser na quarta-feira às 11 horas. Até!